Ela é médica formada pela UFRJ e pós-graduada em radiologia pela UERJ. Especializou-se em radiologia mamária e é uma das fundadoras da clínica Alvo, Precisão Diagnóstica. Alice Matos, tudo bem? Tudo bem. Alice, uma das mais requisitadas palestras suas tem um nome comprido, parece nome de filme. Como é que é mesmo? Chama assim, tudo que você sempre quis saber sobre exames de mama e nunca teve a oportunidade de perguntar. E o que foi que te motivou a fazer essa palestra? Então, até uma brincadeira, né? Esse nome comprido com um filme famoso. E o que aconteceu é que, num determinado ano, me pediram, foi uma demanda externa, me pediram para fazer algumas palestras para leigo. E eu estou acostumada a falar sempre para o público médico. Eu falei, meu Deus, o que eu vou levar, né, para falar sobre exames de mama? E aí eu resolvi fazer essa aula baseada em dúvidas cotidianas que a gente responde todo dia para paciente que vem na clínica fazer exame. São dúvidas recorrentes que todas as mulheres têm. E a gente costuma responder as mesmas perguntas sempre. E aí eu juntei essas perguntas e baseei a aula nelas. Então, acho que a gente pode trazer algumas dessas dúvidas mais frequentes, né? Quais são os exames para rastreamento e diagnóstico do câncer de mama? Então, a gente tem 3 tipos de exames para fazer na mama, né? A mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Esses 3 exames precisam conversar entre si e responder a dúvida, o que está acontecendo com aquela paciente. O exame que todo mundo tem que fazer, o exame de rotina, o exame indicado, que está na recomendação médica, é a mamografia. A mamografia deve ser feita anualmente para toda mulher a partir de 40 anos, segundo muitas sociedades médicas. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a partir de 50, mas o exame que não pode deixar de fazer, o exame que salva a vida, que diminui 30% a mortalidade pelo câncer de mama, é a mamografia. A ultrassonografia e a ressonância vão ter indicações específicas complementares à mamografia. Os exames de mama, normalmente no final, eles têm lá uma nota, BI-RADS. O que é isso? Não é bem uma nota, né? Isso é o BI-RADS é uma sigla em inglês de um conjunto de sistematização para elaboração dos exames de mama, tá? É um conjunto de recomendações para sistematizar os laudos, seja de mamografia, de ultrassom ou de ressonância. Todo mundo tem uma norma, deveria seguir as recomendações do BI-RADS, que é um livrão grande, assim, elaborado pelo Colégio Americano de Radiologia, em que eles recomendam que o laudo deve ser escrito dessa maneira, as lesões devem ser descritas dessa maneira, e no final a gente classifica o grau de suspeição das lesões encontradas segundo o BI-RADS. Então a gente tem 5 categorias, né? Exame categoria 1 é um exame normal, categoria 2 é um exame que tem um achado benigno, categoria 3 é um exame que tem um achado provavelmente benigno e a gente vai acompanhar. Categorias 4 e 5 têm graus de suspeição diferentes e a gente tem que biopsiar. Além dessas 5, tem um exame inconclusivo, que diz que é categoria 0, mas ele é inconclusivo até que se conclua, da maneira que a gente recomenda no final do laudo, cada um vai ser de um jeito. E categoria 6 é uma outra que já tem diagnóstico de câncer. Então, na verdade, são 7 categorias, né? Então, todo exame de mama, seja mamografia, ultrassom ou ressonância, deve ter a categoria no final. Para que serve isso? Se é um conjunto de recomendações, todo mundo deve falar a mesma língua. Então, se eu faço um exame aqui no Brasil, escrevo em português e boto lá no final que tem categoria 1, se essa paciente for para a China e o chinês lê meu laudo todo em português e no final ele vê lá que é categoria 1, ele tem que entender que aquele exame é normal. Então, além do conjunto de sistematização e organização, a gente passa a uniformizar a linguagem.
né? Isso é muito bom para auditoria também de resultados, a gente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. E por que a mama dói? A dor na mama é o principal motivo de consulta nos consultórios médicos, nos consultórios clínicos, né, do mastologista. A mama dói, aí a paciente vem fazer o exame e muitas vezes você fala, não tem nada no exame, e ela continua, mas a minha mama dói. E por que dói? E a resposta é meio assim, dói porque dói. 70% das mulheres têm ou vão ter dor na mama alguma época da vida. Dói por causa do hormônio, dói por causa da falta do hormônio, dói porque a mama é pêndula, dói por causa da coluna, dói por causa da sutiã, dói porque tem cisto. A boa notícia é que essa dor tende a diminuir ao longo da vida. Dói mais na pré-menopausa, na mulher jovem, e tende a diminuir. E a outra boa notícia é que o câncer de mama não costuma doer. Então, a mulher que sente dor na mama, ela fica muito preocupada dela estar com câncer. Mas não é um sintoma comum de câncer doer, né? Então, a resposta é um pouco dói porque dói. Por que tem que se apertar tanto a mama na hora do exame de mamografia? Isso também é uma reclamação muito frequente das mulheres, né? É necessário apertar a mama. A mamografia é feita comprimindo a mama numa bandeja e colocando um tubo de raio-x. Então, essa compressão da mama homogeneiza mais a mama, diminui a espessura da mama, então diminui a quantidade de raio-x que você precisa para passar por essa mama, diminui a quantidade de falsas lesões que a gente poderia ver numa mama não bem comprimida. Então, realmente é desconfortável. Acho que em alguns locais tem um certo exagero nessa compressão, mas um exame bem feito, ele tem uma quantidade de compressão necessária, sim. Próteses interferem no exame radiológico? Essa é uma pergunta muito comum, realmente. A paciente, às vezes, ela tem prótese e, às vezes, ela está querendo colocar a prótese e quer saber se vai atrapalhar. A resposta é assim, é claro que atrapalha, mas a gente tem estratégias, a gente tem ferramentas na radiologia para conseguir fazer um exame bem feito. Então, na mamografia, a prótese vai ser empurrada lá para trás e só a mama que fica na frente da prótese vai ser comprimida. Isso é uma manobra que se chama de Equilande. Então, toda mulher que tem prótese, quando vai fazer a mamografia, ela vai fazer a mamografia comprimindo toda a mama com a prótese e depois vai fazer o Equilande empurrando a prótese lá para trás. No ultrassom, a gente também deita de lado, olha por um lado, a gente tem maneiras de trabalhar e meio se livrar da prótese durante o exame. E na ressonância não atrapalha nada, não faz diferença. Inclusive, é o melhor exame para a prótese. O homem precisa fazer mamografia? Não. Existe câncer de mama em homem, né? Mas é muito, muito raro. Câncer de mama masculino representa menos de 1% dos cânceres de mama. Além disso, então, pela incidência já não tem necessidade, né? Ninguém faz, por exemplo, rastreamento para um linfoma, que é um câncer super raro. Então, sendo o câncer de mama masculino raro, não tem necessidade do rastreamento. E, além disso, homem não tem mama. Então, qualquer coisa que aparece aqui vai ser precocemente palpável. Então, não precisa de um exame que visa detectar lesões não palpáveis, ou seja, antes que elas cresçam, não precisa no homem, porque vai ser rapidamente palpável. Conhecendo o nosso universo e a tua experiência, que recomendação que você daria de rotina para as mulheres com relação à prevenção? Seguir as recomendações das sociedades médicas, que é fazer mamografia anual a partir de 40 anos,
aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a partir de 50, mas a maioria das sociedades médicas, inclusive as brasileiras, a Sociedade Brasileira de Radiologia, de Ginecologia, de Mastologia, recomendam anual a partir de 40. Então, isso é fundamental para todo mundo. E seguir as complementações adequadas. O ultrassom tem um ultrassom bem feito tem um papel muito importante nesse rastreamento, principalmente quando a mama da mulher é densa. E essa é uma outra pergunta que eu vou acabar respondendo aqui. Mas o que é mama densa? Mama densa é quando a mama dela tem mais tecido do que gordura. Como o tecido fica branco na mamografia e uma suposta lesão também é branca, quando tem muito tecido, às vezes a gente perde um pouquinho a sensibilidade na mamografia. Então, nesse caso, o ultrassom ajuda a complementar o rastreamento. Então, isso é para o rastreamento. E, além disso, quando a gente acha alguma lesão na mamografia, normalmente a gente precisa também olhar no ultrassom para dar uma informação mais específica daquele tipo de lesão que a gente está encontrando. Então, toda mulher, o principal, se tiver que escolher um exame, é fazer a mamografia e muitas vezes acrescida do ultrassom. E o caso da ressonância magnética? A ressonância não tem uma recomendação de rastreamento populacional com ela. Hoje em dia, a ressonância ela é principalmente indicada na paciente de alto risco, e aí precisa entender quem é esse alto risco, isso precisa de um acompanhamento médico para dizer se ela é alto risco ou não. Às vezes a pessoa acha que eu tenho uma prima com câncer de mama, então eu tenho risco elevado. A gente não considera isso alto risco. Então existem maneiras da gente detectar se ela tem alto risco, isso eu vou dizer que ela precisa procurar um médico para saber isso. Mas em sendo de alto risco, muitas vezes se recomenda um rastreamento com ressonância, mas isso ainda é um pouco variável. Outra indicação da ressonância é quando a paciente já teve câncer e ela tem algum achado na mamografia no ultrassom que a gente fica na dúvida se aquilo é alteração da cirurgia ou se é o câncer voltando, que a gente chama de recidiva. A ressonância tem um papel muito importante nesses casos. E outras situações específicas, como carcinoma oculto ou limitação dos métodos, em alguns casos, a ressonância pode ajudar a resolver. A própria prótese mamária, suspeita de ruptura intracapsular, a ressonância pode ajudar também. E uma última pergunta, Alice. Às vezes a mulher tem uma série de exames, ela tem uma série de exames diferentes e ela pode ficar confusa diante disso. Como é que ela poderia ficar mais segura? Isso é muito comum, a paciente chegar na clínica com uma bolsinha cheia de exame, cada um falando uma coisa diferente, cada um com um BIRADS diferente, e ela perdida, e às vezes o próprio médico assistente, solicitante, também meio perdido no meio daquilo tudo. O que eu costumo dizer é assim, a gente tem 3 exames de mama possíveis, a mamografia, o ultrassom e a ressonância, mas é uma paciente só e uma mama só, quer dizer, 2 mamas, né? Uma paciente com 2 mamas. Então, aqueles exames precisam conversar entre si. Eles todos precisam chegar a um consenso e a uma mesma conclusão. Então, um bom exame de radiologia mamária precisa ser feito por alguém que junte toda aquela informação e entregue uma impressão final daquele tudo com uma só conclusão, né? A paciente não pode ter uma mamografia dizendo uma coisa, ultrassom outra, ressonância outra. Todos esses exames, eles são dela, só dela própria para a paciente, que vai ter uma única conduta. Então, eles precisam conversar, os exames precisam estar correlacionados, bem correlacionados, e bem integrados para poder oferecer um diagnóstico preciso para essa paciente e uma conduta única para ela e uma sugestão de conduta para o médico assistente. Então, eu acho que é assim, indo
num médico que vai saber juntar tudo isso e entregar um diagnóstico preciso, é a melhor forma da paciente se sentir cuidada e bem examinada.